Olá, galerinha do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara e nós vamos iniciar mais uma aula da disciplina de ciências. Hoje estamos iniciando uma nova semana, a semana 2 do PET 1. E o tema é matéria e energia e organização celular. Então, o PET traz para vocês no início da semana 2 o seguinte texto, a seguinte mensagem: caro estudante, nessa semana você vai identificar os métodos de separação de mistura e compreender a organização básica das células, conhecer algumas características das estruturas das células e as principais diferenças entre uma célula animal, uma célula vegetal e uma célula bacteriana. Logo em seguida, o PET traz a introdução ao tema separação de misturas, né? Ele tem aqui esse título recapitulando porque é um tema que a gente já viu ano passado. Nós já falamos sobre substâncias e misturas no sexto ano. Então, essa é uma recapitulação do conteúdo já aprendido. Nós vimos nas aulas anteriores, né, da semana 1, que quando eu tenho duas ou mais substâncias juntas, eu tenho uma mistura de substâncias. Essas misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas são aquelas misturas onde uma substância se dissolve completamente na outra, então eu tenho só uma fase, eu olho para ela e não consigo identificar se ele tem duas ou mais substâncias. Já uma mistura heterogênea é aquela onde as substâncias elas não se dissolvem, elas se misturam, mas não se dissolvem, e eu consigo observar a formação de fases, duas ou mais fases, consigo observar direitinho as substâncias, né, que estão ali juntas. A maioria dos materiais existentes, nós vamos falar agora sobre separação de misturas, tá? Como separar essas misturas? A maioria dos materiais existentes na natureza encontra-se sob forma de mistura homogênea ou heterogênea. Para que o homem pudesse utilizá-las, foi necessário criar métodos para separar as diversas substâncias, baseando no conhecimento das características físicas e químicas das mesmas, como composição, a densidade, o tamanho e a solubilidade dos componentes sólidos daquela substância, como temperatura e fusão, ebulição, quantidade de fases presentes na mistura também, dentre outras características. Então, a maioria das substâncias presentes na natureza, elas se encontram misturadas, são misturas. Então, para que nós, seres humanos, pudéssemos, né, utilizar essas substâncias a nosso favor, foi necessário desenvolver métodos para separá-las, certo? Então, é isso que nós vamos ver agora nessa semana, os métodos de separação de mistura. Muitas vezes são necessários mais de um processo para se separar uma mistura. Em uma mistura homogênea, temos dois componentes: o soluto, que é a substância que podem se dissolver, e o solvente, que é a substância que dissolve o soluto. Essa parte de soluto e solvente nós já vimos nas aulas anteriores, né? Nós vimos que a água é o solvente universal, o solvente é aquela substância onde é a substância que vai dissolver a outra, né? E o soluto é aquela substância que vai ser dissolvida. Então, nós vimos o exemplo da água e do sal. Uma mistura de água e sal, o sal é o soluto, né? Ele vai ser dissolvido na água, e a água é o solvente, ela vai dissolver aquele sal, aquele soluto, certo? Então, vamos conhecer alguns métodos de separação de misturas heterogêneas, que são aquelas misturas onde há formação de fases. O primeiro método de separação de misturas heterogêneas que nós vamos conhecer é a decantação. É um método utilizado para separar uma mistura através da diferença de densidade. O material mais denso é um material mais pesado. Então, numa mistura, essa substância mais densa vai ficar embaixo, né, no fundo ali do recipiente, enquanto as substâncias que são menos densas vão ficando na parte de cima. Um exemplo da água e do óleo: por que o óleo fica boiando na superfície da água? Porque o óleo é uma substância menos densa do que a água, mais leve do que a água, então fica por cima. E a água é mais densa, é mais pesada e fica por baixo. Então, a decantação utiliza essa característica, né, que é a diferença de densidade das substâncias. A mistura de água e areia em um frasco, por exemplo, pode ser separada dessa forma, utilizando a decantação, pois se deixarmos o material descansar, a fração mais densa, né, que é a areia, vai ficar no fundo do recipiente.
recipiente, isso é, vai decantar. E a mais leve, que é a água, vai ficar acima. Então, eu tenho aqui, imaginem, né, uma mistura de água e areia. Por um tempo, aquela areia vai ficar boiando ali, vai ficar, né, se movimentando na água. Mas se a gente deixar aquele copo descansando por um tempo, essa areia vai se depositando no fundo do copo, porque ela é mais densa. Esse processo é chamado de decantação. A decantação é uma técnica utilizada também nas estações de tratamento de água, como por exemplo lá na Copasa, né, onde eles tratam a água para poder distribuir para as nossas casas. Uma das fases do tratamento da água utiliza-se a decantação, onde a água ela fica armazenada em grandes tanques, descansando, e toda a sujeira, todo o material sólido, areia, resquícios de galhos, de folhas, seja o que for que estiver aqui nessa água, vai para o fundo, né? Porque é mais denso, então vai para o fundo do reservatório e depois fica mais fácil de separar essa parte sólida, essa parte mais densa que foi para o fundo, deixando só a água. Então é um dos processos utilizados. Decantação. A decantação é, como eu já disse, né, um dos métodos utilizados nas estações de tratamento de água. Outro tipo é a catação, outro tipo de separação de mistura heterogênea. É um método simples de separação de mistura heterogênea de componentes sólidos utilizando as mãos ou uma pinça. Na triagem de resíduos sólidos, por exemplo, a catação é essencial para a separação de papéis, plásticos, metais, etc. Esse método também é utilizado na cozinha para a catação de pedras e impurezas presentes no feijão. Então, é um método manual, onde se separa ali manualmente as substâncias, né, que se deseja separar. Por exemplo, na separação do lixo, né, o pessoal que faz a triagem nas estações de reciclagem, e no nosso dia a dia, quando a gente vai escolher o feijão ali para poder cozinhar, retirando as pedras e as impurezas e deixando apenas o feijão. Método de separação de misturas heterogêneas. Um outro método é a peneiração. É um método muito utilizado por pedreiros nas construções, por exemplo. Eles usam a peneira para separar a areia fina da areia grossa, das pedras e de outros componentes de tamanhos diferentes. A peneiração também é utilizada na culinária, né, quando vai se peneirar uma farinha, por exemplo, ou então na agricultura, para se peneirar o café, para separar as folhas e as pedras e deixar só o café. Então, é um método de separação de misturas heterogêneas. Outro método é a dissolução fracionada. É um método utilizado quando apenas um dos componentes da mistura heterogênea é solúvel em água. Podemos exemplificar com a mistura de areia e sal, pois apenas o sal se dissolve na água. Após a dissolução, a mistura deve passar por outro método de separação, como a filtração ou a destilação. Então, imaginem aqui, ó, eu tenho uma mistura de sal e areia. Se eu acrescento água nessa substância, o sal vai se dissolver na água, né? Porque o sal ele é solúvel em água, mas a areia não. Então, eu vou conseguir separar o sal da areia, porque se eu retirar essa água desse recipiente, o sal vai sair e vai deixar apenas a areia. Então, é um método de separação de mistura homogênea, chamado dissolução fracionada. Um outro método é a filtração. A filtração é um processo utilizado para separar uma mistura sólido-líquido, ou seja, uma substância sólida presente junto com uma substância líquida em que o sólido é insolúvel em água ou outro solvente, ou seja, ele não se dissolve na água. Podemos exemplificar com a coação de café, usando o filtro de papel ou tecido. Então, utiliza-se esse filtro, né, para coar o café. Eu coloco a água fervente aqui e no copo só vai sair a água, né? Mas a parte sólida, né, do pó de café vai continuar aqui. Então, vai sair só a água. No caso, a água vai trazer junto algumas propriedades ali daquele pó, né, onde eu tenho a bebida chamada café. Podemos exemplificar também
com o filtro de barro utilizado nas residências para filtrar a água da torneira antes de bebê-la. Nós vimos já, né, que é bastante importante filtrar ou ferver a água antes de tomar, porque quando a água chega na torneira, ela traz consigo várias impurezas, micro-organismos, né? Então, é necessário filtrar para não se contrair doenças através da água. Então, quando a gente coloca a água dentro desses filtros de barro, né, ela é filtrada, ou seja, passa através do filtro, então a água que cai aqui na parte de baixo, ela está livre de impurezas, porque as impurezas foram filtradas e ficaram aqui na parte de cima, ficaram retidas lá no filtro. No laboratório de pesquisa, esse método é muito utilizado para filtrar impurezas de água com sais minerais e outras partículas muito pequenas. Então, em laboratórios, o processo de filtração é sempre utilizado, né, para poder se purificar a água e outras substâncias que vai se utilizar para que as impurezas ali presentes não alterem, não influenciem no resultado da pesquisa. Então, a filtração é um processo bastante utilizado, seja no nosso dia a dia, ou seja em pesquisas científicas, sempre utilizamos a filtração. Então, por hoje é só. Nós vimos alguns exemplos de separação de misturas heterogêneas. Eu vou ficando por aqui, então. Vou deixar para vocês o exercício de fixação 1 da semana 2 do PET 1. Então, façam no caderno, depois façam lá no Google Sala de Aula, para eu poder registrar a participação de vocês, a carga horária e as notas, tá bom? Não deixe de participar, qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem, é só me mandar uma mensagem lá nos grupos do WhatsApp, lá no Google Classroom, tá bom? Estou sempre à disposição. Abraços, tchau, tchau!